Abra sua Bíblia comigo hoje em Daniel capítulo 7. E essa semana a gente começa a ler Daniel. E é bom porque a pregação de hoje vai até ajudar na hora que a gente for ler. Daniel capítulo 7, vamos ler o capítulo inteiro hoje. Quarta pregação, nós ainda estamos dentro da série Igreja Sem Parede. Falamos esse mês que passou e concluímos hoje, né? A respeito da relação do cristão com a política. E a relevância disso é porque tem a ver com a série em que estamos, né? E porque o nosso Deus, por ser um Deus de justiça, isso afeta a nossa vida em sociedade e automaticamente não tem como não falar de política nesse sentido. E também pelo tempo em que estamos vivendo, né? Hoje é dia de eleição. Na hora que acabar o culto, vamos lá digitar os números, né? Escolher os nossos candidatos, contribuir como cidadãos dessa terra. E vimos a importância disso nas últimas semanas, mas hoje é a pregação mais importante dessas quatro. E o porquê você vai entender. Porque, como eu já adiantei a semana passada, hoje é para que a gente entenda que, independente do resultado, nós vamos louvar ao Senhor. E independente do resultado, independente de quem assumir a cadeira no 1º de janeiro do ano que vem, lá em Brasília, nós temos um rei eterno e imortal, que não perdeu o seu trono, nem irá perder. E é ele que tem o domínio de toda a história. Amém? O tema de hoje é o rei, seu reino eterno e os seus santos. Mudei um pouco o título do que eu havia anunciado. O rei, seu reino eterno e seus santos. Vamos ler Daniel capítulo 7, do 1 ao 28. Diz assim: No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho: Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um de seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Verso 7. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Verso 9. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou-se. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saiu um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. 11. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença.
Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. 15. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo que eu havia visto. Ele me respondeu dando esta interpretação. 17. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e o derrotava. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. 23. Ele me deu a seguinte explicação. O 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. 26. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado, e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e o meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Vamos orar. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, eis aqui esse capítulo de Daniel, Senhor, que traz encorajamento e esperança para o Teu povo, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração para que possamos ver as maravilhas da Tua palavra nesta manhã. Que o Senhor possa nos dar entendimento. Me ajuda a ser simples, Senhor, para que qualquer um aqui possa compreender. E que o Teu Espírito possa levar cada verdade que esse texto traz para o mais íntimo do nosso ser. Que possamos renovar a nossa confiança e esperança em Ti, ó Rei, no Seu reino eterno e na herança que nos está reservada neste reino. Amém? Vamos lá. Deixa a sua Bíblia aberta e nós vamos caminhar por Daniel. O assunto de Daniel, do livro de Daniel, como eu disse, amanhã a gente começa a ler Daniel, 2 capítulos por dia. O assunto do livro de Daniel pode ser resumido em uma palavra: reinos. Uma palavra resume toda a história do livro de Daniel: reinos. Os reinos dos homens e o reino de Deus, o reino eterno e soberano de Deus. E só para recapitular o contexto para que a gente entenda. Nessa série lá na primeira temporada eu falei bastante de como que o povo de Deus foi rebelde a Deus, foi desobediente, né? Na terra de Canaã, eles desobedeceram, foram infiéis, a ponto de Deus os exortar através dos profetas e eles ainda assim não se arrependerem. E Deus decidiu, na sua soberania, enviá-los em exílio para a Babilônia, para que os ensinasse dessa forma, através da correção, através do exílio. E Deus, através do profeta Jeremias, disse que esse julgamento, que essa disciplina, iria durar 70 anos. Que eles iriam ser levados para exílio na Babilônia e que eles iriam permanecer lá 70 anos. 70 anos. Inclusive, apareceram falsos profetas falando em nome de Deus o que Deus não mandou dizer, falando que não ia durar isso tudo. Mas nós vimos que os verdadeiros profetas, Deus mandou eles dizer: não adianta pensarem que vai durar pouco. Não acreditem nos falsos profetas,
vai durar 70 anos. Mas após os 70 anos eu irei lá resgatar vocês novamente. Pois bem, dentro desse período, Deus então envia Nabucodonosor, rei da Babilônia, para ir invadir Jerusalém, invadir a nação de Israel, tomar conta de Israel, destruir inclusive tudo. Foi um desastre, foi uma destruição total. Eles inclusive destruíram o templo de Salomão, que Salomão havia construído para adorar a Deus. Eles destroem tudo e levam a grande maioria do povo em exílio, em cativo. E uma das coisas que o rei Nabucodonosor fez, volta aí para o capítulo 1 de Daniel, foi estrategicamente, escolher jovens inteligentes, jovens habilidosos, para educá-los, para treiná-los em toda a cultura da Babilônia, inclusive muda o nome deles, para que esses jovens servissem a ele lá na Babilônia. Inclusive, vamos ler Daniel capítulo 1, versos 1 a 6, e depois 18 a 21. Olha o que diz, olha como começa Daniel. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos aqui é inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois receberam novos nomes, se não me falha a memória, Daniel foi chamado Belsassar, e Ananias, Misael e Azarias, os famosos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Versos 18 a 21. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Só para você entender o contexto. Então, aqui ainda não havia sido totalmente tudo destruído em Israel, em Jerusalém. Então foi a destruição aos poucos, mas nesse inteirinho o rei mandou trazer os jovens inteligentes, que não tivessem defeitos, que já tivessem uma certa capacidade, tivessem conhecimento dos assuntos, e um deles era Daniel. E inclusive, como eles se destacaram, eles passaram a servir o rei. E aqui um detalhe, em posição do governo, tá? Daniel, Ananias, Misael e Azarias faziam parte do governo, faziam parte da política do reino, e se destacavam em suas funções. Pois bem, Daniel era um desses homens. E à medida em que Daniel servia a Nabucodonosor e a 4 reis, Daniel serviu a 4 reis, dentro desses 70 anos. Dentro desse período, Daniel servindo ao rei, entra o contexto em que nós vimos. Daniel recebe de Deus sonho e visões. E aqui algumas características do livro de Daniel para que a gente compreenda a história e a gente entenda o assunto de hoje. Primeiro, é a estrutura do livro de Daniel. Daniel tem 12 capítulos, os 6 primeiros capítulos de Daniel conta 6 histórias de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aquelas histórias que talvez você conhece, que é a de Daniel na cova dos leões e de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha ardente. E além dessas histórias de contar como eles foram parar, Daniel na cova dos leões e os 3 amigos dele na fornalha ardente, também conta de sonhos que o rei Nabucodonosor teve,
né, e que Daniel interpretou, Deus deu a interpretação para Daniel daquele sonho, e também do julgamento de um outro rei, Belsazar, onde Deus faz aparecer uma mão e escrever na parede que o reino dele foi retirado. Nós vamos ler essa semana, você vai entender. E os últimos 6 capítulos de Daniel é contando, resumidamente, como nós vimos no capítulo 7, o sonho e as visões que Deus deu a Daniel. Pois bem, segunda característica do livro de Daniel, é um livro que a gente chama de apocalíptico. É um livro apocalíptico. E são 3 livros da Bíblia que têm essa característica: Daniel, Ezequiel, que nós já lemos, e Apocalipse. Né? Inclusive, o que significa a palavra Apocalipse? Apocalipse significa revelação. Inclusive, se você vai pegar uma Bíblia em inglês, vai estar lá, Revelation. Vai estar revelação. Apocalipse significa revelação. E qual é a característica dos livros apocalípticos? O que é essas revelações? Revelações é quando Deus dá aos seus servos, e principalmente aos profetas, revelações a respeito de um futuro. Revelações a respeito de coisas que vão acontecer, não no período do profeta, mas num período à frente. Abre aí correndo Daniel capítulo 8, verso 26. E você vai ver isso. Daniel 8, 26. Olha o que diz. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se a um futuro distante. Deus já tinha dado visões para Daniel e diz para Daniel: isso que eu revelei para você é verdade. Sela esse livro, porque o que você viu, o que eu revelei para você, não é para agora, é para um futuro distante. Se a gente lê Apocalipse, olha como que começa o livro de Apocalipse. E aqui eu vou começar o paralelo entre Daniel e Apocalipse, porque para a gente entender um e outro, a gente precisa ler juntos. Apocalipse 1:1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então, característica de livros apocalípticos: fala de futuro, de algo que ainda vai acontecer, e Deus decide revelar para os profetas e para os seus servos. Terceira característica: as revelações que Deus dá ao seu povo sempre foram em momentos de sofrimento, opressão e perseguição. Isso é importante. As revelações que Deus deu durante todos esses períodos em que Daniel e Ezequiel, que foram contemporâneos, viveram na mesma época, as revelações que Deus deu para os dois e para João, o Apocalipse, sempre foram em períodos de sofrimento, opressão e perseguição. Daniel e Ezequiel, como nós já vimos, estavam no exílio na Babilônia, sendo governados e oprimidos por um governo ímpio, e João estava onde? João estava também exilado na ilha de Patmos. João, a essa altura, João é o único apóstolo em que morreu de velhice, mas nessa altura em que Deus revelou para ele o Apocalipse, ele estava preso onde ele morreu. João estava preso na ilha de Patmos, exilado. Tentaram matar ele, ele não morreu. Diz a história que jogaram ele num caldeirão com, não me lembro se é óleo quente, e João não sofreu nada. Então o que eles falaram? Se nem matar a gente pode, vamos isolar, exilar ele numa ilha. Verso 9 do capítulo 1 de Apocalipse diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês. Olha o que diz: no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essas 3 palavras resumem os livros apocalípticos: sofrimento, reino e perseverança. E nós vamos ver isso em Daniel. Característica 4. O propósito de Deus ao revelar o futuro é para encorajar o seu povo à perseverança. Então, se as revelações que Deus deu a Daniel, Ezequiel e João foi em períodos de sofrimento, qual é o propósito de Deus revelar o futuro? Era para encorajar o seu povo. E às vezes a gente crente acha que é o contrário, né? A gente lê, por exemplo, imagina um capítulo desse de Daniel, onde fala de bestas. Já leu Apocalipse? Apocalipse fala de bestas saindo do mar, e aquela história toda. Eu conheço pessoas que se converteu depois de ler Apocalipse. E pessoas também crentes que não gostam de ler Apocalipse. Mas deixa eu te dizer, o propósito das revelações de Apocalipse e Daniel é para encorajar o povo. E eu vou te ajudar a entender nessa manhã, resumidamente, por que é um encorajamento. Para que você veja, vai para Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12,
último capítulo, verso 1 e 2 diz assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Verso 9, ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios, nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Verso 12 e 13. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim de 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Se você já leu o Apocalipse, você lembra das cartas às 7 igrejas. Jesus dá a João revelação e manda ele escrever 7 cartas para 7 igrejas, que representa toda a igreja em todos os tempos, né? E uma das frases que Jesus repete a todas as igrejas, se você ler as cartas, todas as igrejas, as cartas terminam assim: ao vencedor, ao vencedor. Jesus corrige as igrejas, faz promessas para as igrejas e diz assim: ao vencedor, ao que vencer. E ele faz promessas diferentes para cada uma das igrejas. Mas o que tem em comum é ele dizer para as igrejas: ao vencedor, ao que perseverar. Esse vencer é perseverar, que é a mesma linguagem. Vai percebendo o complemento de Apocalipse e Daniel. Então, o propósito de Deus ao fazer as revelações é para encorajar o seu povo em tempos de sofrimento, perseguição e opressão. Pois bem, vamos para Daniel agora. Versos 1 e 2 do capítulo 7. Para que a gente entre propriamente dito no capítulo. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Belsazar foi o segundo rei do período de 70 anos em que o povo esteve exilado. Então já tinha passado o período do reinado de Nabucodonosor, que foi quem levou eles para lá, e agora estava o segundo rei, Belsazar. Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. E ele escreveu o seguinte resumo do seu reino: em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o mar, o grande mar. 4 grandes animais diferentes, uns dos outros, subiram do mar. Vai para o verso 17. Verso 17. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. O povo de Deus estava no exílio, estava na Babilônia, estava num país que não era o deles, estava sob um governo não de um rei descendente de Davi, não de um rei cujo Deus havia escolhido, não mais sobre um rei que fazia parte do povo de Deus. Eles estavam debaixo de um governo, de um reino, de um rei ímpio. Começou com Nabucodonosor e no período do capítulo 7, Belsazar, que inclusive nós vamos ver, Deus julgou ele. Pois bem, o povo de Deus estava numa terra que não era sua, debaixo de um governo ímpio, como nós já vimos nessa série, né, nas últimas semanas, quando os ímpios governam, estavam debaixo de um governo ímpio. E terceiro detalhe, essa era a vontade de Deus. Deus é quem os havia enviado para lá e tudo estava acontecendo de acordo com o que Deus queria que acontecesse. E aí vem o capítulo 7. E aí vem as visões que Deus deu para Daniel. Onde no capítulo 7, Daniel diz que viu 4 grandes animais. E já resumindo aqui, porque eu não vou, até um outro detalhe, eu não vou aprofundar no capítulo, tá? Vai ser uma pregação bem simples e bem superficial, mas eu acredito que eu vou pegar o ponto mais importante do capítulo, e o que resume tudo. Resumindo, o que eram aqueles 4 grandes animais que Deus mostrou para Daniel? A interpretação é dada no próprio capítulo. Os 4 grandes animais eram 4 grandes governos que iriam governar sobre a terra. Seriam 4 grandes reis ímpios que iriam governar sobre o povo. E
Quando a gente vai estudar a história, o primeiro animal é Nabucodonosor e o segundo vai ser os reinados que a história inclusive comprova. A Babilônia dominou Israel e os levou exilado. Depois vieram outros reinos que foi um vencendo o outro. Veio um outro reino e venceu a Babilônia, veio um outro e venceu o que venceu, e isso resume esses 4 grandes reinos. E detalhe, Daniel viveu no período, o povo de Deus viveu no período apenas dos 2 primeiros governos, dos 2 primeiros animais que ele vai relatar aqui. Mas o que é importante para nós hoje? Nós vimos, nós vamos ver nos 6 primeiros capítulos, ou se você já leu e lembra das histórias, nós vemos que debaixo desse governo ímpio, o povo de Deus já começou a ser perseguido e oprimido. Se você lembra, foi porque Daniel não quis adorar somente ao rei, a Belsazar. Belsazar levantou líderes no seu governo que tiveram uma ideia, uma grande ideia. Que eles fizessem um decreto em que todos deveriam adorar, não poderiam adorar a outro Deus, só poderiam adorar o rei. E aí e eles não poderiam expressar sua fé em outro Deus. Só que a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E a Bíblia diz que assim que Daniel ouviu isso, ele foi para casa fazer o quê? Orar. Ele foi orar. E aí o pessoal queria uma brecha, porque também estavam incomodados por ele ser o melhor na sua função, né? E aí foram perseguir ele, descobriram que ele estava orando, dedaram ele para o rei, enfim, Daniel não se dobrou e ele foi parar na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foi a mesma coisa. Nabucodonosor constrói uma grande estátua e diz: quando a música tocar, todos devem se dobrar. E quando todos se dobraram, quem é que permaneceu em pé? Sadraque, Mesaque e Abednego. E por causa disso eles foram para a fornalha ardente, mas Deus os livrou. Então nós vemos pelas narrativas, e esse é o propósito das narrativas, de mostrar que o povo de Deus, debaixo desse governo, e por causa das leis ímpias e do governo ímpio, já havia começado a ser perseguido por causa da sua fé no único Deus. Já haviam começado a ser perseguidos. E o que Deus vai mostrar nessa visão, deixa eu resumir para você, o que Deus queria dizer ao mostrar aqueles 4 grandes animais, é que, Daniel, as coisas vão piorar. As coisas já estavam ruins, eles já não estavam numa terra, eles já estavam debaixo do governo ímpio, já estavam sofrendo por perseguir a sua fé, por estar longe, por não poder adorar, por não ter um espaço de culto. O povo havia sido totalmente tirado da sua fé em Deus. Eles estavam numa outra terra, estavam sendo oprimidos, e o que Deus vem através dessa visão dizer é: as coisas vão piorar. Verso 21 e 25 diz assim, verso 21, enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Verso 25, ele fará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Resumindo, Deus vem através de uma visão, dá para Daniel e diz para Daniel: diz para o meu povo, conta para eles e diz: se vocês acham que as coisas estão ruins, segurem e apertem o cinto, as coisas vão piorar. Porque vocês estão vivendo sobre o reinado do primeiro animal, só que ainda vem mais 3. E se você percebe as características, os animais vai ficando só pior. Inclusive, o que Daniel fica alarmado, ele faz isso. Eu fiquei alarmado e eu quis saber, principalmente a respeito do quarto, que era o pior de todos. Ele não só matava, engolia, fazia o que fazia, mas o que sobrava ele pisoteava. Ou seja, não sobrava nada diante desse quarto animal. E eram reinos, eram governos. Então o que Deus está dizendo para Daniel e para o seu povo? Daniel, se vocês acham que as coisas estão ruins, segura e aperta o cinto, elas vão só piorar. Daqui para frente é só ladeira abaixo. Daqui para frente vai só piorar. E detalhe que Deus já revela: esses reinos vão guerrear contra os santos, e os santos aqui é o povo de Deus. Os reinos vão guerrear contra os santos e detalhe, vai vencer. O povo de Deus vai ser derrotado. O povo de Deus vai ser entregue na mão deles. E, inclusive, o que esses reinos vão fazer? Olha a ligação com política. Vai tentar mudar o tempo e as leis. As coisas só vão piorar. E qual é a forma de Deus fazer isso? Se já não bastasse a notícia não ser boa, né?
Deus ainda usa visões, imagens, e mostra animais, né, horríveis e tudo mais. E talvez você está se perguntando, por que você começou falando que era palavra de encorajamento, que o propósito era encorajamento, e agora está falando que Deus começa dizendo que tudo vai piorar. Mas vamos ler o capítulo inteiro. Olha o que Deus diz no verso 9 e 10. Como assim é uma palavra de encorajamento? Como que Deus diz que as coisas vão piorar e isso está dentro de um livro que é escrito para encorajar o seu povo? Como que Deus revela que o povo vai ser derrotado, que ele vai ser entregue debaixo do governo de um reino que vai esmagar tudo e Deus está querendo encorajar o seu povo? É porque enquanto Deus revela a característica e a natureza desses governos e diz que eles vão piorar, Deus também revela outros detalhes. E o primeiro deles, verso 9 e 10. Olha o que diz. Enquanto eu olhava, enquanto eu via esses animais, enquanto eu via as visões, enquanto eu via tudo que Deus estava revelando, enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saiu um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. No meio das visões daqueles reinos, daqueles animais, Daniel também viu tronos serem colocados. E Daniel viu um ancião. Um ancião normalmente é uma figura de um, né, mais idoso, mais experiente. Ele diz, um ancião assentou-se no trono. E as suas características eram de santidade. Sua branca era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e milhares de criaturas estavam ao seu redor. E o julgamento começou. Deus revela para Daniel, existe um trono que governa todas as coisas. Existe um ancião que está sentado num trono. Daniel, eu estou te mostrando esses reinos, né? Mas todos esses reinos são reinos humanos. Deixa eu mostrar para você o ancião. Deixa eu mostrar para você o trono, cujo trono está acima de todos os outros. Cujo trono, o ser que nele está é santo, é perfeito, é branco, e o seu trono possui labaredas de fogo, que na Bíblia representa julgamento, né? Como que Deus julgou Sodoma e Gomorra? Enviando fogo. Como que Apocalipse diz que Deus vai julgar? Com fogo. Fogo é julgamento. Inclusive diz que o tribunal iniciou o julgamento. Esse ancião assentado no trono é o rei de toda a história, é o rei de todos os governos, e ele está assentado e vai julgar todos aqueles reinos. Ele vai julgar. Nós vimos no Salmo 92 que não há injustiça no seu reino e que os malfeitores serão destruídos. Esse é o ancião que está sentado nesse trono. Em meio àquela visão horrível que abalou o emocional de Daniel, Deus revelou para Daniel o ancião que está sentado no trono e que vai julgar todas as coisas. E que o seu trono está ardendo em chamas para que comece o julgamento. Amém. Olha como João fala a respeito desse ancião. Quem é o ancião? Esse ancião é Deus. Esse ancião é Deus Pai. Apocalipse, Deus revela assim para João. Capítulo 4 de Apocalipse, a partir do verso 8. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e o adoram, e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram
criadas. É o mesmo trono, é o mesmo ancião, é a mesma revelação, é o mesmo trono, é o mesmo ser santo, 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 cujas suas vestes são de lã, o seu cabelo é branco como a neve. É o mesmo Deus eterno e imortal, que era, que é e que há de vir, que está sentado no trono, que possui todo o poder, toda a honra, toda a glória e que deve receber todo o louvor. Esse ancião, esse Deus eterno e imortal, ele está sentado no trono. Percebe como em João principalmente repete inúmeras vezes: assentado no trono para julgar. O povo de Deus estava no exílio sob um governo ímpio. Deus disse que as coisas iriam piorar, mas Deus também diz que ele está sentado no trono e dele é o julgamento final. O trono dele é o único eterno, porque aqueles 4 reinos, governos ímpios, um ia vencer o outro, e essa é a história da humanidade: um reino vindo sobrepujando o outro e vindo ultrapassando outros, mas existe um trono que não se move, um único centímetro, não se moveu na época de Daniel e continua intacto, sem mover um único centímetro, e esse é o trono do nosso Deus, eterno e imortal. O povo de Deus estava debaixo de um governo ímpio, as coisas iriam piorar, mas Deus continuava e continua soberano sobre toda a história. Deus continuava tendo a história nas suas mãos, e tudo o que estava acontecendo de acordo com a vontade dele. E Deus ainda está no trono. No verso 6 diz assim sobre os animais: recebeu autoridade para governar. Preste atenção na palavra, recebeu autoridade para governar. Deus disse que aqueles governos ímpios, cada um pior que o outro, iriam governar, iriam dominar, mas a Bíblia diz que eles receberam esse poder, essa autoridade. Quem é que dá autoridade? O ancião que está sentado no trono. Então Deus está dizendo: eles vão governar, eles vão estraçalhar, eles vão guerrear e vão vencer o povo, mas todos eles vão fazer aquilo que eu deixei eles fazerem. Verso 12 diz assim: dos outros animais foi retirada a autoridade. Quem retirou a autoridade daqueles governos que foram se perdendo? O ancião. Mas eles tiveram permissão para viver um período. Quem é que tira, coloca e dá permissão para aqueles governos governarem? É o ancião que está sentado sobre o trono. No verso 21 e 22 diz assim: que o povo de Deus foi derrotado até que veio o ancião. O povo de Deus vai ser derrotado. Deus estava dizendo. O povo de Deus vai ser entregue. E preste atenção nas palavras: foi dada, foi entregue. Tudo isso quem está dando é o ancião, de acordo com a sua vontade. Em outras palavras, Deus está dizendo para Daniel: Daniel, tudo isso que eu estou revelando pode parecer assustador. O ponto que eu quero que você foque, aqui está o encorajamento, é que apesar desses governos ímpios governarem sobre vocês e fazerem tudo o que eles vão fazer, eles só vão fazer porque eu vou dar permissão para eles, porque eu continuo sentado sobre o trono e eu hei de julgar cada um deles. E Daniel, já no capítulo 2, ele diz assim, quando Deus revela para ele o sonho de Nabucodonosor: então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou ao Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. E olha o que ele diz no verso 21. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. É o ancião que está sentado no mais alto trono, o trono eterno. É ele quem tira rei, coloca rei. É ele quem conduz toda a história. Todos aqueles governos ímpios iriam governar e iriam dominar, até derrotar o povo de Deus. Mas todos eles debaixo do controle do ancião, do nosso Deus soberano. Aquele que reina sobre toda a história. Verso 13 e 14. Daniel também disse: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel viu um segundo ser principal.
Ele diz que um ser como filho de um homem se aproximou do ancião e ficou próximo a ele. E a esse filho do homem foi dado poder, glória e autoridade. E o reino dele é eterno. Quem é o filho do homem? Onde que você lembra de ter ouvido várias vezes a expressão filho do homem? Vou citar apenas as referências de Mateus. Quem é o filho do homem? O filho do homem é aquele que perdoa pecados. Mateus 9,6, Jesus diz assim: mas para que vocês saibam que o filho do homem. Existem vários títulos que é dado a Jesus. Messias, o Cristo, vários. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida. E se referiram, e a palavra de Deus, os seus apóstolos se referem a ele com vários títulos. Ele mesmo se referiu a si mesmo com vários títulos. Mas o título sobre o qual Jesus mais se referiu a si mesmo, que ele afirmou que era, é Filho do Homem. É repetido mais de 80 vezes no Novo Testamento. Eu vou citar apenas os textos de Mateus. Mateus 9,6, Jesus disse: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O Filho do Homem é aquele que veio para salvar e buscar os perdidos. Em Mateus 18,11, Jesus disse assim: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. De quem ele estava falando? Dele mesmo. O Filho do Homem é aquele que foi entregue às autoridades de sua época para ser açoitado, crucificado, morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Mateus 20, 18 e 19 diz assim: estamos subindo para Jerusalém. Jesus falando com seus discípulos: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Olha Jesus dizendo para os seus discípulos: o Filho do Homem. E ele já havia dito inúmeras vezes que ele era o Filho do Homem. Ele disse: o Filho do Homem, nós estamos indo para Jerusalém. E olha o que Daniel disse, que o Filho do Homem, ao lado do ancião, é que tinha toda a história em suas mãos. Aqui, lá em Daniel, o Filho do Homem ainda estava ao lado do trono. Aqui em Mateus, o Filho do Homem, que é eterno, que estava ao lado do ancião, havia descido na terra, encarnado no ventre de Maria, e estava andando entre nós. E ele diz, tendo todo o domínio sobre a história: nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser açoitado, vai ser zombado e vai ser morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Ele estava vivendo a história, mas tinha toda a história nas suas mãos. Ele sabia tudo que iria acontecer. O Filho do Homem é aquele que virá nas nuvens. Lembra que Daniel disse? Que ele viu como de um Filho do Homem vindo nas nuvens. Olha Mateus 24, 30. Jesus dizendo, no sermão escatológico, quando ele fala do tempo dos fins, em Mateus 24, Jesus disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Jesus disse: eu virei, porque eu sou o Filho do Homem. Aquele Filho do Homem que Daniel se referiu, que viria nas nuvens, eu sou ele. E depois de todos os finais do fim dos tempos que eu acabei de dizer para vocês, vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. O Filho do Homem é aquele que está sentado à direita do Todo-Poderoso. Mateus 26, verso 62 diz assim: então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que eles fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus, e acrescentou: mas eu digo a todos vocês, chegará o dia em que vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus acusado pelos sacerdotes, eles querendo pegar ele, querendo que ele afirmasse que era Deus, e ele disse: é vocês que estão dizendo, mas eu digo para vocês, vocês ainda vão ver o Filho do Homem vindo, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo nas suas nuvens dos céus. Jesus se referiu a Daniel 7 para dizer que aquele sobre o qual Deus revelou para Daniel era ele mesmo. E de inúmeras formas ele disse isso, ele revelou isso. Mateus 28, 18, após ressuscitar o terceiro dia,
Qual a primeira frase que Jesus disse para os discípulos quando os enviou? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. O nosso Senhor, Ele viveu, morreu, ressuscitou. E hoje tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. O Filho do Homem que Daniel viu é Jesus. Então Daniel, em meio àquelas visões, em meio àquelas más notícias, ele viu um ancião sentado no trono e o Filho do Homem à sua direita. Em Apocalipse capítulo 5 diz assim, Deus revelando para João, e João dizendo: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Aqui em Apocalipse 5 é mudado, já não se refere a Jesus como Filho do Homem, mas como o Cordeiro, que foi morto para tirar os nossos pecados. Mas a imagem é a mesma. Os seres, João viu os seres adorando e louvando aquele que estava sentado no trono e ao Cordeiro que estava à sua direita. Capítulo 7, verso 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. As visões reveladas a Daniel e reveladas a João é a mesma coisa. Foram tempos diferentes, mas é a mesma coisa, que dizia que o ancião está sentado no trono, ele há de julgar, e o Filho do Homem, o Cordeiro, está à sua direita. Aquele que viveu, morreu, mas ressuscitou. E o Pai, o ancião, deu a ele todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. E essa é uma boa notícia para nós. Nós, a igreja, hoje somos os santos. Eu não vou entrar em detalhes, mas o Novo Testamento inteiro trata os cristãos como santos. Não porque já são perfeitos, mas porque são santificados por causa do sacrifício de Cristo. Se cremos em Cristo Jesus, já somos santos, porque somos santificados neles. Amém? Então, quando em Daniel vai falar a respeito dos santos, está falando do povo de Deus lá da época e está falando da igreja hoje. E o verso 21 e 22, vamos voltar nele em Daniel 7, diz assim, e eu vou te mostrar por que é uma boa notícia. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e o derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor de quem? Dos santos do Altíssimo. E chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Verso 25 e 27. Ele fará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e meio tempo. Verso 26. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos do povo, dos santos, o povo do Altíssimo. O reino deles será um reino eterno, e todos os governantes adorarão e lhe obedecerão. Por que todas essas revelações é um encorajamento para o povo de Deus? Porque apesar de Deus dizer que o povo de Deus, na época de Daniel, viveu e iria viver sob o governo de ímpios, e em João, Apocalipse, isso continua sendo verdade. O povo de Deus, em Apocalipse, João estava debaixo de Roma, do Império Romano, que perseguiu brutalmente os primeiros cristãos. E nós temos, ao longo da história, vivido debaixo de governos, como eu já disse nessa série. Não existe e não existiu nenhum governo completamente justo. Desde então e em toda a história, o povo de Deus tem vivido debaixo de governo de ímpios. E eles têm, ao longo de toda a história, sido derrotados, têm sofrido opressões, como em toda a história bíblica e ainda é. Mas a boa notícia é que o que Deus está dizendo é que a derrota, apesar de haver derrota, a derrota é temporária, mas a vitória é eterna. Deus está dizendo para o seu povo, vai durar 4 reinados, a vitória, a derrota, ela vai vir. Mas eu quero dizer para vocês, meu povo, ela é temporária. Porque o ancião há de se levantar.
O Filho do Homem há de se levantar, e ambos juntos, tendo toda a autoridade e poder, vão julgar os governos dos ímpios, e todos os governantes dessa terra hão de se dobrar diante dele. E ele vai entregar, olha a boa notícia, olha a linguagem que é usada, o reino eterno vai ser dado aos santos, vai ser dado ao povo do Altíssimo. Nós, a igreja, o povo de Deus, teremos herança, teremos parte nesse reino que é eterno. O ancião está sentado no trono, o filho, o cordeiro está à sua direita, mas nós, os que cremos neles, que confiamos neles, teremos parte nesse reino que é eterno, que é imortal e que não será abalado jamais. Os governos desse mundo hão de, por um tempo, debaixo do domínio soberano de Deus, governar, mas o nosso Deus tem toda a história nas mãos, e Ele ainda vai se levantar, e Ele vai julgar todas as nações, todos os reinos e todos os governos, e nós teremos parte com Ele. Por isso que eu resumo dessa forma: a derrota, ela virá, mas será temporária, mas a vitória que nós teremos e celebraremos será eterna. A maioria das visões de Apocalipse é João vendo uma multidão diante do trono do ancião e diante do governo, diante do cordeiro, louvando e exaltando, porque ele tem todo o poder, toda a glória e merece toda a adoração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, que maravilha. Apocalipse 11:15 diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Todos os reinos desse mundo serão passageiros, mas o reino do nosso Deus será eterno. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos, e é por isso que Daniel viu vários tronos, um é do soberano e outro é dos anciãos que estão nos céus, que estavam sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Por um período, Deus está dando autoridade para que governos ímpios e governantes desse mundo tenham o seu governo nessa terra, mas vai chegar um dia, e essa é a boa notícia, em que Ele vai tomar todos esses governos sobre a sua mão completamente e plenamente, e Ele vai reinar soberanamente e completamente sobre toda a terra. As nações se iraram, os governos, eles vão ficar irados contra o povo de Deus, eles vão oprimir, eles vão guerrear. Apocalipse nos revela que ainda haverá guerras e mais guerras contra o povo de Deus. As nações se iraram, ponto e vírgula, e continua dizendo: e chegou a tua ira. As nações podem se irar contra o povo de Deus, mas vai chegar o dia em que Deus derramará a sua ira, em que Deus julgará, em que o trono dele, ardendo em chamas, há de pôr fim aos governos desse mundo. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos quanto grandes, e de destruir os que destroem a terra. E Apocalipse 21 termina com João tendo a revelação de como será esse reino quando for completamente estabelecido na terra. João 21, a partir do verso 1 ao 7, diz assim: depois de todas as revelações, que também acho que são piores que Daniel, João termina dizendo assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A derrota é temporária, mas a vitória é eterna. Verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas.
E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aqueles que perseverarem herdarão o reino. E é o mesmo que Deus diz lá em Daniel. Termina dizendo: mas o tribunal julgará, e o seu povo e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que estão debaixo do céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino deles será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. É por isso que todas essas revelações é encorajamento para o seu povo, num período de sofrimento. E o que isso tem a ver com nós? Em primeiro lugar, o povo de Deus, a igreja, ainda vive e viverá por mais um tempo sob o governo de ímpios nessa terra. Ainda continua a verdade. Amém? Continua a verdade. Nós ainda estamos vivendo debaixo de governo de ímpios. E aqui, não apenas de quem assume a liderança principal, a presidência, mas do governo como um todo. A estrutura desse mundo ainda é uma estrutura ímpia, sim ou não? A estrutura desse mundo ainda é contra o povo de Deus e a igreja. Então nós, povo de Deus, o que tudo isso tem a ver conosco? Nós ainda estamos vivendo e ainda viveremos, porque não sabemos quando o Senhor Jesus voltará. Nós não sabemos quando tudo isso será concluído. Pelo Apocalipse ainda tem coisas que precisam acontecer para que a gente saiba que o Senhor estabeleça plenamente o seu reino. Então, enquanto aguardamos a segunda vinda do nosso rei, nós ainda viveremos debaixo do governo dos ímpios. Segunda coisa, as coisas para o povo de Deus, os santos, irão piorar, independente do resultado das eleições de hoje. Vou repetir, independente do resultado das eleições de hoje, as coisas para nós, povo de Deus, só vai piorar. Dependendo do resultado das eleições, podemos ganhar ainda um fôlego. Mas deixa eu te dizer, pelo Apocalipse, as coisas para nós só irão piorar. Por quê? Porque o anticristo e o seu reino ainda não foram manifestados. Amém? Ainda não foram manifestados. E alguns acreditam que o quarto animal lá de Daniel também aponta para o reino do anticristo, que Apocalipse diz que vai ser um governo mundial, que vai perseguir os santos de Deus. Então isso não aconteceu. Nós estamos aqui livres. Amém? Nós temos liberdade no Brasil. E o governo do anticristo será um governo mundial. Já aconteceu? Não. Então, ainda temos um fôlegozinho. Mas nós sabemos que as coisas vão piorar. Mas, a palavra de ânimo: persevere, lute e vença. Amém? Por isso que enquanto temos liberdade, que venhamos nos fortalecer na rocha. Que venhamos como uma planta, fortalecer as nossas raízes. Porque virão dias de trevas, dias de perseguições. E eu digo para vocês, independente do resultado das eleições. Dependendo do resultado das eleições, isso pode chegar mais rápido. Dependendo do resultado das eleições, podemos ganhar um fôlego ainda maior. Independente do resultado das eleições, as coisas para nós só vão piorar nesse mundo. Terceiro lugar, independente do resultado das eleições, Deus continua e continuará assentado no seu trono. Independente de quem sentar na cadeira lá em Brasília, dia 1º de janeiro, lembre-se que o nosso Deus, o ancião, permanece e permanecerá assentado no trono, com toda a história nas suas mãos, porque é Ele quem estabelece e retira reis. E outro ponto, independente do resultado das eleições, que a nossa esperança e confiança e consolo esteja naquele que está sentado no trono e no Cordeiro, Filho do Homem, e não em quem assumir a presidência. Amém? Quarto lugar, que possamos sempre nos lembrar dessa verdade, principalmente em períodos em que, como temos visto, a política de 2018 para cá, vocês sabem como que mudou, Rápido. Como que
politicamente os ânimos se afloreceram e tem se tornado cada vez pior. Que possamos nos lembrar, principalmente quando a guerra política se intensifica, que possamos sempre nos lembrar dessa verdade, que o nosso Deus continua no trono, e que a nossa maior esperança não é político A ou B ganhar, mas é que nós cremos num Deus que está sentado no trono acima de todos os outros. Se você é cristão, você já tem e terá parte nesse reino. Amém? Se você é cristão, crê no Filho do Homem, no Cordeiro de Deus que está sentado à direita do ancião, você já tem e terá parte nesse reino. Sexto e último, se você ainda não é cristão e vai ouvir essa mensagem, que você possa depositar a sua confiança no Cordeiro que tira o pecado do mundo. Para quê? Quando o dia do julgamento, do juízo final, que a gente parou, a igreja parou de falar dele, mas no dia em que o juízo final, em que o trono for julgar toda a terra, que você possa ter parte na herança desse rei, que é eterno e durará para sempre. Amém? Apocalipse 3, 21 e 22 diz assim: ao vencedor darei o direito de se assentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Fique de pé. Fale com o Senhor. Peça ao Espírito Santo que te ajude a manter o coração nesta verdade, nessa boa notícia, independente do que nos aguarda os próximos 4 anos ou os anos que virão pela frente. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, único Rei eterno, imortal, invisível, mas real, aquele que está sentado no trono, que está acima de todos os tronos, aquele que tem a história do mundo em suas mãos, aquele que tem a história do Brasil em suas mãos. Em Ti que nós confiamos, em Ti que nós esperamos. É o Senhor, ó Rei dos Reis, Cordeiro de Deus, Filho do Homem, aquele a quem o ancião deu autoridade nos céus e na terra, aquele sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que virá nas nuvens e que tem escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ó Espírito Santo, ajuda-nos a manter isso ardendo em nossos corações. Ajuda-nos a manter isso em nossa mente e em nossos corações. Ó Espírito Santo, que nos tempos maus em que vivemos e que durante os anos que nos aguardam, Senhor, que possamos sempre nos lembrar dessa verdade, que o Senhor eterno está sentado no trono, que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, está à sua direita, e que nós os que cremos em ambos, que nós os que cremos no Evangelho, que nós os seus santos, o teu povo, teremos parte nesse reino. Ah, Espírito Santo, que a tua igreja não venha querer parte nos reinos dessa terra, que a tua igreja não deposite as suas esperanças nos reinos dessa terra, mas que a sua esperança, confiança e consolo em dias de tribulação, perseguição e sofrimento, que esteja no trono e no reino eterno do nosso Deus. Que nesse dia, Pai, possamos manter nessa verdade a nossa esperança. Daqui a pouco nós vamos votar, nós vamos exercer cidadania. Mais tarde saberemos os resultados das eleições. Deus, eu oro para que a tua igreja, assim que ouvir o resultado, dobre os seus joelhos e, independente dele, louve ao Rei eterno e imortal, invisível e real, cujo reino é eterno e durará para sempre. E nesse reino esperamos e aguardamos. Como João termina em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que crê diga: vem. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra eterna, a verdade que dura para sempre. Com a mão de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito
sejam com cada um de vocês. De-vos em paz, que o seu coração se lembre disso nos próximos dias. Deus abençoe. Meu irmão, a gente vai se falando. Vai trabalhar 2 vezes, né? Trabalhar ali no voto e não. Falou isso.